Olá, amigos da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE. Sejam bem-vindos a mais uma live feita pelo Departamento de Estudos e Departamento de Doutrina da USE. Por sinal, é a nossa última live do ano da série Conversas Introdutórias, que é uma série destinada ao público em geral, inclusive aqueles que estão agora se familiarizando com a temática espírita. Hoje nós temos um tema extremamente atraente, peculiar para muitos, né? Nós vamos trabalhar aspectos científicos, filosóficos e morais do Espiritismo. Afinal de contas, todo mundo já ouviu falar do tríplice aspecto do Espiritismo, ou pelo menos muitos que já estão na doutrina já ouviram falar. Vamos entender um pouco mais sobre isso e vamos explorar o tema, sempre buscando tirar os conceitos principais, não esgotar assunto ou fechar questão. Então, esse tema é o tema escolhido para hoje, da nossa série Conversas Introdutórias, e para nós conversarmos sobre ele, nós vamos trazer aqui convidados selecionados sempre, bastante envolvidos com a temática e que, de alguma maneira, vão contribuir bastante para fazer com que as reflexões sejam oferecidas não só para o nosso público que está hoje, né, nos prestigiando, nos assistindo ao que é ao vivo, mas posteriormente ficará gravada essa nossa conversa e as reflexões também ficarão disponíveis. Então, eu vou agora, inicialmente, vamos começar pelas damas, né? Vamos chamar Marlene Gonçalves. Marlene, seja muito bem-vinda. Marlene é da área do Departamento de Estudos da USE e também grande pesquisadora, estudiosa, né, sobre a temática espírita, trabalha com a educação espírita. Marlene, é uma grande satisfação ter você aqui conosco. Prazer é meu, Milane. Muito obrigada aí. Vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês. Excelente. Marlene representando a região lá de Ribeirão Preto, toda aquela região ali, né, Marlene? Isso. Bom, nós vamos trazer agora um outro convidado. O nosso convidado, ele já é aqui da casa praticamente também, já esteve conosco em lives anteriores. Tenho a satisfação de chamar o doutorando, quase doutor em filosofia, o nosso amigo Tiago de Lima Castro. Seja muito bem-vindo, Tiago. Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado aí a todos que estão assistindo. A conversa hoje vai ser boa. Vai ser ótima. Até porque vocês três, né? Eu vou trazer o terceiro convidado agora. Com certeza vocês vão trazer aqui temas e tópicos bem interessantes. Nosso terceiro convidado, ele vai aparecer na tela agora, está aí, João Roberto. João, ele é membro, né, do Departamento de Doutrina, contribui conosco na USE de maneira efetiva, trabalha também, né, ligado ao movimento espírita já há bastante tempo. Nem vou falar quanto tempo eu conheço o João, porque nós nos conhecemos desde a mocidade, né, João? Então, não é conveniente nós entrarmos nesses assuntos do século passado. Mas nós vamos agora contar com a sua presença. Então, você é uma grande satisfação e aquisição de ter nas nossas lives. Bem-vindo, João. Obrigado, Marco. Eu que agradeço o convite. É um prazer, viu? Muito bom. Então, nós vamos, inicialmente, como sempre nós fazemos, né, a gente tem uma proposta de trazer temas sem fechar questões, mas eu já quero cumprimentar os nossos amigos internautas que estão nos assistindo, nos prestigiando. Alguns sempre nos prestigiam aqui, né, e outros talvez vendo pela primeira vez, mas todos são muito bem-vindos. Quero dar aqui boa noite à nossa amiga Luísa, que sempre nos acompanha, não só nas lives, mas também nas páginas do Facebook, né, Luísa? Seja muito bem-vinda. Nossa amiga aqui, Mércia, bem-vinda. André Laporte, tenho que fazer um destaque aqui para André Laporte, né? Uma questão familiar. Olá, Andréa, satisfação ter você aqui. A Lúcia, também aqui nos prestigiando, muito bem-vinda, Lúcia. A Célia também é uma grande satisfação ter aqui. A Célia, ela nos acompanha nas lives e ela está presencialmente ou virtualmente acompanhando também o movimento espírita em diversos sites, em diversas palestras virtuais, nas páginas do Facebook. A Célia, eu diria que é uma espírita que acompanha mesmo o movimento espírita. Então, muito bem-vinda, Célia.
Temos aqui a Maria Alice, muito boa noite, Maria Alice. Nosso amigo Mauro, que também nos acompanha sempre, uma grande satisfação ter você, Mauro. A Maria Bertolo. Maria, muito boa noite. Olha quem está aqui, nosso outro integrante do Departamento de Doutrina, Alexandre Fonseca. Alexandre, uma grande alegria, de imagem nova. Vejam aí o avatar, a imagem do Alexandre, imagem nova, que ele trocou agora recentemente, né? A Soraya, nossa amiga do Centro Espírita Allan Kardec, de Campinas. Soraya, muito bem-vinda. A Valéria também, que nos acompanha. Júlio falando que é a primeira vez que vai conseguir assistir ao vivo. Júlio, a satisfação é nossa, viu? Esperemos aí que você goste de participar ao vivo. O Alexandre mandando mais uma boa noite. O Max também aqui nos dando boa noite. Satisfação, Max, em ter você. O João Tosi, nosso colega aqui da USE Regional de Campinas, também participando, grande estudioso. E aos demais amigos que eventualmente aparecerem aqui. Esse eu tenho que colocar aqui, né, Marlene? O Mário Gonçalves também nos prestigiando, diretor do Departamento de Estudos. O Mário, muito grato pela sua presença. Muito bom. Então, nós vamos começar sempre com questões para nós nos aquecermos aqui sobre a temática. Nosso tema, aspectos científicos, filosóficos e morais do Espiritismo. E aí a gente vai trazer algumas questões básicas para levantar aí a temática, sem ter a preocupação de esgotar o assunto, respostas objetivas. E os nossos amigos que quiserem podem fazer comentários ou perguntas no chat, tá bom? Bom, a primeira questão, eu vou fazer essa questão para o nosso amigo João, que ele também participa de grupos de estudos e tem uma leitura bastante rica também em aspectos científicos. Nós podemos chamar assim. João, aspectos científicos do Espiritismo. Você que é um grande leitor, você já leu William Crookes, você já leu Isaac, você já leu vários pesquisadores contemporâneos de Kardec, inclusive, e agora você acompanha o desenvolvimento da ciência, claro, com as suas conexões com o Espiritismo hoje. João, esses aspectos científicos que nós temos, são aqueles aspectos científicos lá do século XIX, ou será que nós temos aspectos científicos que nós poderíamos trazer para o dia a dia hoje, do nosso conhecimento? O que é esse aspecto científico do Espiritismo? Olha, falar em aspecto científico do Espiritismo, basicamente, é a gente considerar por que foi que Kardec abordou esse assunto, o Espiritismo, dentro de uma abordagem científica. E Kardec deixa isso muito bem claro quando ele vai, basicamente, no livro A Gênese, quando ele vai tratar dos caracteres da revelação espírita. E ali ele é muito claro, e ele é muito convincente em dizer para nós por que é que o Espiritismo tem que ser encarado dentro de um aspecto científico e por que tem essa característica. Aliás, ele diz que tem duas revelações, a revelação divina, espiritual, e o aspecto científico. Mas a definição que Kardec deu mesmo, que eu acho bastante basilar, está lá no preâmbulo do livro que é o Espiritismo. João, desculpa, só um minutinho. Tenta ver se você consegue falar um pouquinho mais alto, acho que seu som está um pouco baixo. Vou tentar, Marco. Melhorou? Eu estou ouvindo. Não sei se o Tiago e a Marlene também, os nossos amigos internautas. Podem colocar no chat aí, se estão ouvindo ou não. Pode falar, João. Quando a gente chega numa certa idade, a gente não consegue falar tão alto. Ou ouvir também, né? Depende da situação. São duas situações parecidas. Bem, Kardec foi muito feliz, basicamente no livro que é o Espiritismo. Ali é uma obra que ele foi escrita em 1858, um ano depois da primeira edição do Livro dos Espíritos. E ali ele deixou bem claro qual era a característica da doutrina espírita, dizendo que era uma ciência de observação. Dizendo que era uma ciência de observação cuja consequência era filosófica moral. E o objetivo primeiro da doutrina espírita era o espírito, ou seja, era a provação de que existe espírito, a prova da imortalidade do espírito. A partir daí, baseada nas observações, nas deduções que Kardec fez, surgiu as consequências morais, surgiu a parte filosófica. Então, essa parte científica que Kardec colocou na doutrina espírita, que foi uma visão muito particular do século XIX, e tem pessoas que falam que Kardec foi muito pretensioso em apresentar o espiritismo como ciência, mas não, Kardec estava dentro de uma linhagem, dentro de um pensamento, que ele foi muito feliz.
Se nós estudarmos o capítulo dos caracteres da revelação espírita no livro Gênesis, a gente vai ver o cuidado que Kardec tinha com essa prática em se usar o termo ciência, porque ele disse e explicou muito bem que através da mediunidade nós podíamos aplicar o método experimental de observação, e aí é que nós teríamos as consequências. E foi assim. Então, Kardec, também no livro dos médiuns, basicamente, quando ele trata, no capítulo 3º, se não me engano, do método, Kardec tem todo o cuidado de explicar por que é que o Espiritismo ele tem que ser encarado, ele tem que ser estudado, ele tem que ser aplicado dentro dessa particularidade de uma visão científica. Porque só aí é que ele teria ele teria toda a autoridade de saber diferenciar o falso do errado. E, basicamente, o que Kardec utilizou como ferramenta foi a mediunidade. Não foi nada mais do que aquilo que os espíritos explicavam, aquilo que ele estudava, deduzia, e, a partir daí, criou-se todos os princípios da doutrina espírita. Que, basicamente, os princípios que Kardec elaborou, que estão lá no Livro dos Espíritos, ainda hoje é o grande arcabouço da doutrina, é a espinha dorsal da doutrina espírita. E esses princípios podem ser estudados cientificamente? É claro que podem. E nenhum deles, até hoje, foi, de certa forma, negado pela ciência materialista, sim, mas pela ciência que trata do psiquismo, da transitoriedade do espírito, isso é inegável. Então, todas as ciências psíquicas que vieram pós-Kardec só deu crédito àquilo que ele disse. Então, se você ler os grandes clássicos, como Claudia Cruz, Ernesto Bozano, todos aqueles experimentadores, você vai ver que eles chegaram na mesma situação que Kardec chegou. E se pegarmos estudiosos, basicamente, dos dias atuais, que trabalham mais em outra área, que é basicamente as experiências de quasi-morte, você vai ver que chegam às mesmas consequências que Kardec chegou. Mas Kardec teve essa autoridade e esse cuidado para falar que o Espiritismo era ciência, porque ele usou métodos experimentais próprios do seu tempo, que até hoje não foi ultrapassado. E a partir dessas análises, dessas deduções, é que surgiu a filosofia espírita, e com consequências morais, sem fazer do Espiritismo mais uma religião. E Kardec, partindo desse pressuposto, dizendo que o Espiritismo era uma ciência de observação com consequências éticas, filosóficas, morais, ele chega até a dizer que é uma ciência que podia ser utilizada por todas as outras ciências, tanto materialistas, até pelas religiões, para que elas tivessem mais força, tivessem mais lógica na sua forma de expor o seu ponto de vista. É aquilo que o Kardec falou, o Espiritismo é tão velho quanto o mundo. Ele faz parte desde quando existem os primeiros seres humanos no planeta Terra. E ele pode ser utilizado por todas as ciências, mesmo as ciências materialistas. Mas agora a ciência psicológica, todas essas ciências, querendo ou não, faz parte do arcabouço da doutrina espírita. E justamente elas fazem parte porque a principal preocupação da doutrina espírita é o espírito, é o progresso do espírito. Então, basicamente, por isso que Kardec diz que a doutrina espírita toca em todos os conhecimentos científicos e esbarra em todas as formas de pensamento humano, e que tem uma implicação de renovação das ideias em todos os campos do nosso dia a dia, da nossa percepção de mundo. Muito interessante, João. Não, está perfeito. Inclusive, depois a gente pode voltar a tocar nesse assunto, porque faz parte do tema. Kardec, ele disse que o espiritismo e a ciência caminhariam lado a lado, então ele não coloca o espiritismo sendo a ciência, né? Muitas pessoas confundem e chamam o espiritismo de ciência em si, sendo que em várias passagens Kardec coloca a ciência dentro de uma proposta evolutiva, inclusive, de caminho lado a lado, de um caminhar lado a lado, né? Muito interessante isso. João, só um comentário, parece que o seu som ainda ficou um pouquinho baixo, tá? Depois você tenta ver se aproxima mais do microfone, eu acho que a gente pode tentar mais depois, tá? Na sua próxima fala. Bom, João traz aí aspectos interessantes da ciência, né, que Kardec já pontuava desde a sua época e que hoje são extremamente válidos, inclusive com o rigor do método. Nosso próximo tópico, não que seja necessariamente na sequência, mas interagindo entre eles, eu vou perguntar para o nosso amigo Tiago. Tiago, o João pontuou por que naquela época Kardec chamou o espiritismo, inclusive de ciência de observação, tá? Ele pontuou e depois segregou em termos gerais. O espiritismo é uma filosofia, até porque ele chamou de filosofia espiritualista. O que significa isso?
Bom, vamos por partes, né? Filosofia espiritualista, né? Existem vários tipos de filosofia. Na época do Kardec, tinha um certo binômio muito forte entre um materialismo, principalmente na França, e um espiritualismo. Só que espiritualismo, se tem alguma noção de espírito, já é espiritualismo. Se tem alguma noção de Deus, já é espiritualismo. Então, ele se insere, digamos, nesse ramo. Por quê? Ele apresenta ideias sobre espírito, apresenta ideia sobre Deus, tudo, mas ele tem a sua própria identidade. Então, imagina assim, é como se fosse uma classificação geral, filosofia espiritualista. Tem lá catolicismo, Tomás de Aquino, João Calvino, por aí vai. E tem, né, uma específica que é o espiritismo. O objeto do espiritismo, enquanto espírito, ele apresenta um aspecto experimental, como o João está falando do aspecto científico, qual que é? Eu observo os fenômenos mediúnicos, a partir da observação de vários médiums, que é assim como Kardec sempre trabalhou, né? Não só pegando um médium, mas vários médiums, eu percebo que há algo além da matéria. Então, há um espírito, algo além da matéria. Então, a partir dessa observação, eu percebo que há um dualismo. Espírito, matéria. E, a partir disso, eu utilizo a filosofia para articular esses dois elementos. É muito legal. Quando a gente abre o Livro dos Espíritos, o que ele fala na introdução, basicamente? Dá um histórico, né? Mas ele mostra como a explicação dos fenômenos necessita desse dualismo. Aí, quando começam as perguntas, qual que é a pergunta inicial? O que é Deus? E ele vai colocar, além de inteligência suprema, né, como causa primeira de todas as coisas. Quer dizer, eu tenho um dualismo, eu tenho uma causa para esse dualismo. Então, como a parte científica ela vai observar dentro do rigor, tudo, dos cuidados para evitar fraudes, tudo, olha, observando vários médiums, vários fenômenos, percebo que há possível manifestação de espíritos. Então, agora eu tenho um elemento empírico para dizer, opa, espírito existe, não é só uma questão de fé, não é só uma especulação racional. Agora eu preciso articular essa ideia com outras. E aí vem o aspecto filosófico, onde eu vou articular a ideia de Deus, a ideia de causa primária, elementos gerais da criação, reencarnação, para daí chegar às consequências morais, porque a própria moral ela é um aspecto da filosofia. Então, quando ele propõe esses dois pontos, é porque ele utiliza o método científico naquilo que ele é o melhor, que é observar fenômenos, observar diversos fenômenos, compará-los e tirar conclusões gerais. Um cuidado experimental, não à toa, mais do que ficar mostrando comunicações que comprovassem a mediunidade, apesar que ele mostrou na Revista Espírita, ele deu as instruções de como você mesmo experimentar através do Livro dos Médiuns. Claro que antes do Livro dos Médiuns teve um outro antes, instruções práticas, né? Ou seja, experimenta aí, pessoal, vê se vocês chegam à mesma conclusão que eu, né? E manda a carta para mim que a gente discute, né? Abrindo debate. Mas para articular essa ideia, eu volto à filosofia, que é o campo original dessa temática, espírito, que é uma temática metafísica, né? Então, porque uma coisa é eu observar e verificar que fenômeno bom, tudo bem, existem espíritos que e que podem se comunicar através de médiuns e que trazem informações, então eu preciso, como eu vou analisar essas informações, como eu vou entender a realidade a partir de agora com essas informações. E aí é o aspecto filosófico que vai usar os métodos próprios da filosofia, métodos próprios específicos da filosofia. Então, tem dois movimentos. E, ao mesmo tempo, a observação empírica ela também é controlada por essa especulação teórica, como também ocorre nas ciências em gerais, não é só o experimento pelo experimento, né? Não é só... Eu tenho também toda uma discussão teórica. Então, por isso que muitas vezes a gente usa os termos de aspectos. É como se eu posso olhar o espiritismo pelo lado mais da ciência, naquilo que ele observa os fenômenos, e quando ele vai ler a realidade a partir dessas informações, eu olho por um outro prisma, que é o prisma da filosofia. E está aí o conteúdo do Livro dos Espíritos. Muito bom. Isso que você está falando, Tiago, vai até ajudar a fazer uma questão agora para a Marlene, tá?
O Tiago, Marlene, ele coloca essa questão dos aspectos filosóficos, né? E ele traz essa busca pela verdade, né? Que no fim a filosofia é essa busca pela verdade. E aí, quer queira ou quer não, o Espiritismo oferece respostas, né, Tiago, para aquelas questões que sempre incomodaram a humanidade: quem somos, de onde viemos e para onde iremos. E ao responder essas questões, claro, vai colidir com outras ideias já pré-concebidas de outras doutrinas, outras denominações, e vai entrar, obviamente, num conflito de ideias. Mas aí, passando isso para um aspecto moral, uma vez que nós tenhamos as respostas dos espíritos, quem somos, de onde viemos e para onde iremos, depois a gente pode aprofundar isso. Afinal de contas, aonde entra a moral? Como é que nós trabalhamos o aspecto moral do Espiritismo diante do conhecimento que nós temos da realidade? Vamos pensar na palavra moral. A palavra moral, às vezes a gente se atrapalha muito, como todas as palavras. Quando a gente tem dificuldade de entender o que é uma palavrinha, né? Eu, por exemplo, tenho dificuldade de entender por que as tortas são redondas se elas chamam tortas, né? Mas brincadeira à parte. A ideia de moral é a reflexão sobre os nossos atos. É a reflexão, principalmente na época de Kardec, como ela é apresentada no Livro dos Espíritos. Todos nós agimos no mundo, nós temos que tomar decisões. Às vezes eu quero fazer uma coisa, essa coisa afeta outras pessoas, então eu tenho que refletir sobre isso. E todos nós temos essa tensão. Às vezes você quer uma coisa, você precisa fazer outra. Às vezes você precisa fazer algo que você não quer, você quer algo que não pode. Como que você lida com essas questões? Essas são as questões morais. O que é o correto, o que não é. Toda vez que eu estabeleço princípios e ideias para entender a realidade, eu posso advir aí uma moral. Eu vou pegar um exemplo bem simples, nem da filosofia. Por exemplo, se a ciência mostra que lavar a mão evita que eu pegue parasitas, agora tem o caso do coronavírus, mas antes mesmo disso, né? Evita, isso tem uma consequência moral, que é o quê? Opa, se eu quero ter uma vida melhor, me sentir melhor, evitando ficar doente, eu lavo as mãos antes de comer, lavo as mãos depois de sujar, por aí vai. Então, todo conhecimento tem consequências práticas. Às vezes a gente não percebe, mas todo conhecimento tem. E aí vem essas ideias filosóficas, porque, bom, se eu sou um espírito imortal, essa vida não é única. Se essa vida não é única, o que eu estou fazendo aqui? Né? Deixa, peraí, vou pedir para você. Guarda. Guarda, senão a gente vai entrar. A Marlene está ansiosa também para falar. A gente já volta para aí também, tá, Tiago? Só para a gente não perder o ritmo. Tá? Não. Mas a Marlene tá no ritmo aí para desenvolver também essa temática. Pois não, Marlene? Eu vou fazer com o Tiago, um gancho aí com o trabalhado aí, porque eu acho que esses aspectos estão absolutamente ligados um ao outro, né? Então, retomando a própria fala do início do João, né, da questão científica, a gente tinha um problema, né, Kardec, na sociedade naquela época se tinha um fenômeno acontecendo, não se sabia o que era aquilo, o que a ciência faz? Ela resolve problemas, né? Então, buscou-se entender o que é aquilo que estava acontecendo, pegando ali o aspecto do método ali, né? Como é que a gente vai entender isso que está acontecendo? Para que eu estou dizendo isso? Para a gente entender um pouco a origem ali, né? Kardec não acordou um belo dia com uma ideia, eu acho que existe espírito, né? Não foi bem assim que aconteceu. Tinha um fenômeno acontecendo, né? Explodindo ali, e aí, a partir desse fenômeno de buscar entender e resolver aquilo, se buscou, então, com um método, como o João trouxe ali, né, com um cuidado de observação, de olhar o que estava acontecendo, comparando, refletindo, foi se chegando a uma teoria, né? Então, em cima daqueles fatos sendo observados. Esse fenômeno foi fundamental para que a gente estabelecesse esse estudo desse fenômeno, né? Foi fundamental para que a gente estabelecesse esse primeiro contato e conseguisse ter acesso a algumas coisas ali.
Ótimo, descobriu que existia, então, algo mais, né, naquele bateção, tinha uma inteligência por ali. E aí, a partir disso, o que a gente vai fazer? Olha, tem coisas que eu quero saber, né, e aí vai entrar naquilo que o Tiago está trazendo aí do aspecto filosófico. Eu quero saber de onde eu vim, para onde eu vou, se tem alguém, uma inteligência que se manifesta dessa maneira, a gente pode, então, entender um pouco desse mundo. E aí, a partir dessas questões, né, que a gente pôde acessar através desse encontro com os espíritos, eu obtive uma série de informações sobre origem, natureza, aí tem um espaço, quer dizer, se eu sei de onde sair e para onde vou, existe uma lógica, tal, e existe, então, algo que vai determinando essa lógica. Aí a gente chega no terceiro aspecto. Pois bem, que bom, você já sabe, né, já conseguiu uma ferramenta, já encontrou algumas respostas, e agora o aspecto moral é o quê? O que eu faço com isso? Né? Como é que eu, a partir desse meu conhecimento que eu tive, como é que a partir dessas luzes que se acenderam, a partir dessas reflexões em cima do que somos, para onde vamos, a gente encontra uma série de elementos aí que vão nos dizer qual é o caminho, o que a gente tem que fazer. Então, o aspecto moral mostra a prática desse conhecimento que a gente teve acesso graças, né, ao método, aquilo que o Kardec desenvolveu. Então, acho que aí a gente consegue juntar o científico, né, o filosófico e o moral, dá para resultar aí nesses 3 pontos. Legal, muito bom. Quero registrar aqui o Alexandre, a Célia, né, até o Mauro, fazendo comentários de questões. Estou anotando aqui, tá? Estou deixando registrado, a gente vai inserir dentro do possível essas reflexões também. Mas eu gostaria de desenvolver um aspecto que também está relacionado, né, com essas temáticas que estão sendo pontuadas pelo chat também. João, o Tiago e a Marlene trabalharam nessa questão moral, né, em termos de conduta, do certo e do errado, né, que o Tiago colocou de maneira de referência, inclusive, tá? E Kardec tratou da questão moral. Ele é uma filosofia com consequências morais, né? Por que muita gente chama de religião? Nós já tivemos uma live anterior específica para tratar, não dessa série de conversas introdutórias, de uma outra série chamada Conversas Doutrinárias, que nós fazemos pelo Departamento de Doutrina. Né? Quem quiser procurar, está lá no site da USE, inclusive, né, nos vídeos. Mas nós pontuamos, né, que Kardec sempre relutou em chamar o Espiritismo de religião. Só lá, no finalzinho, em 68, ele traz a ideia de Espiritismo como religião filosófica, e não como religião tradicional, e diferenciava muito bem isso. Né? Então, as pessoas tendem a fazer uma associação que muitas vezes pode ser incoerente até com a proposta espírita. João, então esse aspecto moral não é um aspecto religioso, ou é? De forma alguma. Aliás, Kardec, ele teve o cuidado de... Mais alto, João. Marco, vou procurar falar um pouco mais alto, assim fica claro. Agora sim. Ele é um pouco velhinho, viu? Kardec teve todo o cuidado, durante todo o tempo que ele trabalhou na elaboração da doutrina espírita, em situar a doutrina espírita num terreno neutro, sem fazer do espiritismo mais uma religião. E o próprio artigo que ele escreveu próximo do seu desencarne, em 1868, ele deixa isso muito claro. O espiritismo não podia ser encarado como uma religião, mas sim como uma filosofia com consequências religiosas. Esse é o grande mérito de Kardec. Ele situou a doutrina num padrão tão neutro ali no campo da filosofia espiritualista, porque, querendo ou não, o Livro dos Espíritos é um tratado de filosofia espiritualista. Como ele deixa bem claro lá, o Livro do Espírito é um tratado de filosofia espiritualista. Kardec mesmo chega a falar no livro que é o Espiritismo, e tanto o muçulmano, o católico, o protestante, podiam ser espíritas, por incrível que pareça, porque as consequências da filosofia espírita, ela diz sentido a todas essas religiões. O que elas trabalham? A ideia de Deus, de imortalidade, de consequências pós-vida. Todas as religiões falam que existe uma vida pós-morte, mas só a doutrina espírita que demonstra, através das experiências, usando com isso a mediunidade. Então, como não entender que essas religiões poderiam absorver o máximo de coisas da doutrina espírita e servir de coisas boas para elas? Então, Kardec entendeu isso. Mas se vocês lembrar também, no terceiro diálogo que tem lá no livro que é o Espiritismo, que Kardec faz com o padre, Kardec diz textualmente, o Espiritismo nunca se disse uma religião. Foi a igreja que colocou o Espiritismo como mais uma religião.
Então, na verdade, quem colocou a doutrina espírita como mais uma religião foram os próprios padres, foram as próprias igrejas. Kardec deixa isso muito bem no diálogo que ele tem com o padre. E, basicamente, essa ideia, ela se incorporou, basicamente, na nossa cultura no Brasil, o movimento espírita brasileiro, porque nós somos uma cultura de herança muito religiosa. E no Brasil, querendo ou não, o espiritismo, ele assume essa perspectiva mais religiosa e menos filosófica, por incrível que pareça. Basta ver que o livro mais importante de Kardec no nosso ocidente, na nossa cultura brasileira, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec analisa e faz questão de nos aconselhar como é que nós estudamos a doutrina espírita, ele dá os passos. Ele não cita o Evangelho segundo o Espiritismo, apesar de ser uma obra muito importante. Ela faz parte lá do terceiro livro, do Livro dos Espíritos, das consequências morais, das leis morais. Mas o espiritismo, infelizmente, em solo brasileiro, ele acabou meio que se aculturando como uma religião. Isso é um prejuízo do ponto de vista da filosofia racional que a doutrina espírita é. Esse é um prejuízo que o espiritismo hoje carrega, sem dúvida nenhuma, porque nós deixamos de lado aquela fé que Kardec tanto tentou nos colocar, que nós devêssemos trabalhar no dia a dia, que é da fé religiosa, da fé racional, para a gente se tornar muito próximo das outras religiões dogmáticas e salvacionistas. Então, por incrível que pareça, hoje muitos veem o espiritismo como fundamentalista. Você é espírita, aceita a reencarnação, com isso você já tem de certa forma, uma vantagem. De forma alguma. Kardec foi muito claro quando ele perguntou para os espíritos: existe alguma vantagem em ser espírita e conhecer a doutrina espírita enquanto estamos vivos? Está lá no Livro dos Espíritos, os espíritos disseram: de forma alguma. O que vai fazer com que você tenha vantagens no futuro é a sua vivência no bem, é a sua prática no bem. E aí a gente cai naquilo que é a parte da Marlene, que é basicamente o que é moral e a regra de bem proceder, aquilo que disseram os espíritos. Mas, infelizmente, na nossa cultura, no movimento espírita brasileiro, a gente tem essa visão muito igrejeira do espiritismo. Eu vejo isso como um ponto um pouco negativo. Sem dúvida, não sei o que vocês pensam, mas essa é a forma que eu encaro. Interessante. João, acho que a Marlene quer comentar alguma coisa. Complementando aí, eu acho que eu concordo que a gente tem um problema de misturar muito, né, as questões culturais, religiosas, no que a gente está, e a gente acaba trazendo, muitas vezes acaba trazendo, né, alguns elementos que não são da doutrina. Mas tem uma parte do Kardec, ali da Revista Espírita, que ele faz um comentário, eu achei muito interessante, em 1868, porque ele vai discutir assim, depende da forma como você olha para a religião, né? Se a gente encara a religião como algo em que predomina o ritual, né, que predominam aqueles dogmas, aquilo lá, óbvio, não é isso. E isso ele falou com todas as letras, né? Agora, se a gente encara como aquele aspecto em que tem como predomínio Deus, alma, né, e a moral, e a religação, o alto, e aí, nesse sentido, você pode considerar assim. E aí, eu acho que a grande questão é essa que o João trouxe mesmo, como que aqui no Brasil a gente acaba, né, que trazendo muito, a gente vê em muitas casas, né, essa história de imagens, de trazer uma adoração, que é uma característica que de jeito nenhum faz parte daquilo que a gente tem, né, nas obras básicas. Então, eu acho que essa mistura vem em função disso, né? Mas qual que é o foco, então? É pensar, eu acho que é isso que vocês mesmos disseram, né, reforçando isso, é a importância deste olhar, né, do aspecto moral, que tem a ver com escolhas, mas tem a ver com Deus, claro, né, e tem a ver com a filosofia ali que o Tiago já trouxe, que é aquela ideia de que existe alma, de que existe uma origem, que existe um lugar para onde você vai. Isso está muito fortemente ligado com a ideia de Deus e com o aspecto moral também, né. Então, eu penso assim, eu não diria assim, não é uma religião, eu diria assim, depende do que a gente está entendendo que é religião. Exatamente. Inclusive, logo daqui a pouquinho eu vou localizar o link da nossa conversa, né, que a gente já teve sobre isso, que é religião em sentido filosófico, né, que é aquilo que Kardec sempre coloca, que foi bem interessante para desmistificar essas questões, né? E é interessante trazer isso para o público que está tomando contato agora com a doutrina espírita, porque vem com uma imagem, muitas vezes, né, e muitos de nós, inclusive, que nós não nascemos é o que se diz por aí, berço espírita, né, como se isso fosse algo diferenciado. Nós viemos de outras
denominações religiosas com uma ideia do que seria religião e encara, né, o espiritismo como religião, mas, e aí vem aquilo que os nossos amigos já estão colocando no chat, inclusive, muita gente faz o chamado sincretismo, né, porque não se liberta dos condicionamentos anteriores e tenta trazer isso para o espiritismo, porque ainda não conseguiu se libertar dessa proposta. Mas é compreensível, né? Porque as pessoas saem de uma situação e não pode dar um salto brusco para outra, mas tem que se esforçar, porque afinal de contas o Espiritismo liberta desses condicionamentos. E aí vai uma questão um tanto filosófica para o Tiago. Tiago, isso que nós estamos falando, que o João e a Marlene colocaram muito bem. Nós somos religião em sentido filosófico, não no sentido institucionalizado e tal, que tem as suas características específicas, aquela ideia de laço que está lá, né, que Kardec coloca no discurso na Sociedade Parisiense dos Espíritos, lá no primeiro dia de novembro, quando ele faz a abertura do discurso lá do Dia dos Mortos, e ele separa bem essa questão da religião. Mas nós temos como modelo e guia Jesus. Ou seja, Jesus, conforme os espíritos colocaram isso com todas as letras, né? O exemplo que nós temos é Jesus. Entender e compreender a moral de Jesus. Só que tem muita gente que distorce isso, talvez pelo passado, né? Ainda subordinado a condicionamentos, de endeusar ou de muitas vezes criar uma idolatria. E aí nós ficamos naquela situação. Jesus é nosso modelo e guia, e o Espiritismo é a terceira revelação, aquela que amplia o conhecimento, inclusive, da humanidade sobre a nossa própria realidade. E nós procuramos entender Jesus como exemplo moral. E aí, caindo de novo na moral, tá? O que Jesus nos direciona, nos ensina, nos coloca como referência, lembrando que, obviamente, Jesus participa do comando do Espiritismo, né? Então, como Jesus é encarado pelo Espiritismo, quebrando essa barreira dogmática, cega quase, da idolatria em outras denominações. A primeira particularidade do Espiritismo, em como nós compreendemos Jesus, é que compreendemos ele como uma espécie de irmão mais velho. Em que sentido? É um espírito igualzinho a nós. Começou como simples ignorante, sabe-se lá quando, né? Mas começou lá como simples, evoluiu, fez as besteirinhas aqui e ali, como todo mundo, outra hora acertou, hora errou, e foi seguindo o processo natural como nós. Em outros mundos, em outro momento, mas exatamente como nós. Como alguém mais experiente, ele vem trocar essa experiência, ele vem trazer essa experiência dele para nós. Essa palavra é muito interessante. Guia é aquele que aponta um caminho. E modelo, porque no sentido de que ele também vivenciou o caminho que ele apontou. Então é nesse sentido, é uma pessoa mais experiente que vem nos ajudar. Qual que é, quando a gente olha para Jesus, se a gente olhar, qual que é a grande diferença do que Jesus ensinou? A ideia de perdão. Se a gente pensar em termos, num primeiro momento, os hebreus foram os grandes responsáveis por disseminar para o povo a ideia de um Deus único. Essa ideia, se a gente cavucar, a gente acha ela em todo canto. É muito curioso, inclusive, que só um exemplo, a gente fala do Oriente, que tinha coisa no Ocidente. Os pitagóricos, inclusive, diziam o seguinte: os pitagóricos acreditavam no renascimento também, né? Mas não exatamente. Para eles, o espírito poderia regradar, mas eles diziam assim: deuses são só homens que terminaram seu ciclo de renascimentos. Porém, aquilo que criou tudo é o uno. Né? Quer dizer, todo lugar que você acha, você vai achar uma menção a uma ideia de uma fonte única, né? De uma causa primeira, de uma inteligência suprema. Mas quem realmente tornou isso popular para o povo? Os hebreus. O que Jesus popularizou? A ideia de amor ao próximo até estava um tanto presente, mas é a ideia de perdão. A ideia de perdão muda tudo. Por quê? Antes de Jesus,
eu tenho que fazer justiça, e a justiça é punir o outro. A palavra perdão na época tinha um sentido, inclusive, judiciário. O outro tem que ser punido porque errou. A ideia de perdão, não. Eu perdoo, só age de forma diferente. Essa é a grande, né? E isso mudou o mundo. Isso muda a concepção. Onde eu posso me relacionar com o outro e entender que eu sou falho como o outro, então não tem por que fazer punições exageradas. Quer dizer, a pessoa fez um erro na vida, escraviza ela, apedreja e outras coisas piores, né? Da ideia de perdão, ou seja, as pessoas podem mudar, podem se transformar. É essa a ideia que Jesus nos trouxe, nos popularizou. A grande mensagem de Jesus é essencialmente moral, condensada na ideia: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, eu amo o meu semelhante, eu adoro a Deus através do amor ao semelhante, através de fazer o bem ao outro. E esse outro não precisa ser nem da minha própria religião. Essa é outra coisa. Se a gente pega os textos bíblicos, Jesus, nos evangelhos, claro que existe todo o problema de construção histórica dos textos e tudo, mas o que o texto ali apresenta é a ideia de que eu posso olhar o outro que é de uma visão de mundo diferente e agir o bem. E que às vezes o mais próximo de Deus, como na parábola do samaritano, que o samaritano é o herege, né? O herege religioso pode ser o mais próximo de Deus se ele fazer o bem. Quer dizer, não é o rótulo que você adora, é a sua prática, é a sua vivência do amor, do perdão. E quando Jesus traz isso, essa mensagem é linda, mas ele foi transformado num Deus. Um Deus, o que um Deus pode ensinar? Um Deus eterno, um Deus nunca foi criado. Quando um Deus fala para, né, assim, um Deus que se faz carne, ensina algo para a gente, é porque a gente não pode praticar, é um Deus, né? É óbvio que o cara perdoou, né? Ele era Deus encarnado, né? Ele era Deus que se fez carne, eu vou me comparar ao Deus que se fez carne, até uma saída psicológica para fugir dos ensinamentos, de uma certa maneira, né? Mas o que a gente traz de Jesus, então, é essa conotação moral. O próprio Além de Adoração, quando a gente vê ali no Livro dos Espíritos, vai mostrar há verdades, há sementes de verdade em todas as religiões, em todas as formas de pensamento. A particularidade de Jesus é esse centro na prática, né, aquela coisa, a grande luta de Jesus é contra a hipocrisia, muito mais do que o ensino de fariseus e tal, é aquela coisa de você defender algo e viver aquilo que você defende. E no caso de Jesus, é a vivência do perdão e do amor. É nesse aspecto que nós somos cristãos. Nós nos adequamos a esse ensino. Inclusive, se um dia falar que o sujeito que disse isso não chamava Jesus, se chamava Joaquim, tanto faz. Para nós, o que importa a grande relação é essa, é nos relacionar com alguém mais experiente que nos traz o ensinamento e que nós, porém, não de uma forma cega, a gente vai racionalizando esses princípios. É que a ideia de amor, quanto mais passa 2000 anos, a gente vê que é aquele belíssimo saco sem fundo. Quanto mais a gente pulsa, né, tão grande como nem a bolsa do Gato Félix você tira tanta coisa dali, né? Bolsa do Gato Félix, você fez uma referência que poucos vão compreender. Agora né? Realmente. Bom, essa questão, ela desperta mesmo, né, muito interesse. Eu vou tomar liberdade de colocar no chat uma roda de conversa que nós tivemos no Centro Espírita Allan Kardec, promovido pela USE, né, mas foi lá no Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Está aqui no chat. Nessa roda, nós tivemos a oportunidade de trabalhar essas questões filosóficas, né, religião em sentido filosófico, trazendo aspectos interessantes, até da origem da palavra, né, a etimologia de religião, do latim, aí teria duas vertentes, né, o relegere e o religare, né, e nós teríamos duas propostas diferenciadas nesse sentido. Então, acho que vale a pena depois, para quem quiser, quem tiver interesse, trabalhar aí ou assistir essa questão.
Bom, nessa proposta de reflexão, vou agora convidar a Marlene a trabalhar aspectos específicos na parte de ensino, tá, Marlene? Você, do Departamento de Estudos, né, da USE, quando nós vamos trabalhar essa questão do exemplo, da moral, que é o grande motivador, a transformação humana, né? O que faz a pessoa entender quais seriam os estímulos para a pessoa se autoaprimorar? Não é mais aquela ideia de punição, não é mais aquela ideia de medo, né, de Deus. O que faz para o Espiritismo, o que estimula a pessoa a se tornar melhor, a se tornar um homem de bem? Bom, aí eu vou falar também, dando sequência na fala do Tiago, porque eu acho que a gente tem, a doutrina espírita é riquíssima em exemplos, né, muitos, né, porque a partir de começar do próprio Kardec pedagogo, né, a própria estrutura do Livro dos Espíritos já nos leva, né, já nos coloca numa posição de se debruçar para aprender um trabalho que a gente tem, né, então é inteirinha, voltada para o aspecto do aprendizado, né, meu, do outro. Mas eu queria pegar esse gancho do exemplo que ele falou de Jesus, que eu achei riquíssimo, porque é pensar do ponto de vista, assim, de que existe uma lei, que é a lei de Deus, né? E aí, em nenhum momento, se a gente pega lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, a gente tem lá no capítulo 1, falando, né, dessa lei de Deus que já existia, né, a primeira revelação, aí depois, quando a gente vê na segunda revelação, nesse momento em que Jesus vem e faz isso que o Tiago falou, ele vem, na verdade, viver aquilo que foi dado, foi trazido, foi ensinado, mas que ninguém, né, pouca gente aprendeu, né? Então, quando a gente vê essa situação de Jesus vem vivenciando aquilo que né, que é o proposto, a gente começa a pensar, então, nesse aspecto fundamental para o ensino e para o aprendizado, né? Porque uma coisa é a gente primeiro tomar contato e conhecer, né? E aí parece que isso aconteceu muito bonito. Primeira revelação, vamos conhecer. Segunda revelação, a gente tem elementos que mostraram como viver isso, né? E aí, numa terceira revelação, terceiro momento, a gente tem, parece que é a coisa mais desenhada, né? Aquilo que a gente não conseguiu aprender, né? Aprender a vivenciar, a gente precisa, então, ir mais fundo na compreensão dos processos para que a gente possa, enfim, se apropriar daquilo. Então, quando a gente fala do processo aí, do aprender, a gente parte desse primeiro caminho, tem que conhecer. Eu vou conhecer, eu vou me apropriar, entendendo isso, intelectualmente, conhecendo, não intelectualmente, vou conhecer. Mas, enquanto eu não tiver um processo de trazer isso para dentro de mim, de apropriação, para que eu possa vivenciar, aquilo fica estagnado, e aquilo não me serve de muito, né? Então, é muito importante essa reflexão. Por que a gente tem um trabalho, né, da própria espiritualidade, de mensagem, de trabalhos, de chamamento, no sentido de você refletir aquilo que você estudou, teoricamente, e trazer, mas e na minha vida? Isso já faz parte? Isso que eu falo tão bonito, né, numa palestra, eu consegui, né, de dia, de manhã, olhar, né, alguém pisa no meu pé, aquilo, eu consigo reagir da maneira como eu disse, teoricamente, né? Então, eu penso que esse é o grande desafio, que tem a ver com esse aspecto moral, né? Porque o aspecto moral enfim, você efetivamente realizar aquilo que está dado, que está colocado, né, nas leis, né, aquilo que foi trazido, mas enquanto isso está muito longe, enquanto não está dentro de mim, então eu não avancei moralmente. Eu preciso vivenciar e experimentar, senão aquilo eu não atingi aquilo. Muito bom. Quero fazer um registro aqui. Tá excelente a conversa. Eu quero dizer que o Tiago causou um frisson aqui no chat quando ele disse do Félix, né? Da bolsa do gato Félix. O pessoal aqui achou divertido, né? A Luísa achou engraçado, né? A Kátia disse que sempre quis ter a bolsa do gato Félix e tal. O Silvio achou engraçado também, né? Depois você tratem de pesquisar. Quem não entendeu, é um desenho, tá bom? É um desenho. Tratem de pesquisar o gato Félix, tá? É da sua época, João, gato Félix? Assisti muito. Tá bom. Ô, João, então nessa questão que a gente tem de reflexão, que a gente está buscando trazer os elementos essenciais para identificar e caracterizar o espiritismo numa proposta libertadora, que
quebra mesmo, né, aqueles grilhões da ignorância que nós tínhamos no passado, voltar para num método, num processo que já, pelo menos o Espiritismo superou, em termos de misticismo e superstição. Por que que vira e mexe tem pessoas que querem colocar na doutrina espírita elementos que o Espiritismo já superou, vinculados a superstições ou, muitas vezes, rituais, ou até essa parte mística? Isso não faz parte do Espiritismo, ou faz? Bem, a doutrina espírita, por ser uma doutrina racional e clamar de todos os seus profitentes que estudem, Kardec deixa muito claro que é uma ciência de estudos vastos. Então, não é que você iria aprender da noite para o dia. Ela requer muito estudo, muita meditação, muita pesquisa. E, basicamente, quem faz esse tipo de coisa na doutrina só dá mostras de que não conhece a doutrina. Herculano Pires trabalhou muito essa questão, em falar que os neófitos novidadeiros, basicamente, só traziam novidade porque não conhecia a doutrina espírita. E nem a gente que estuda muito bem conhece a doutrina em profundidade. Imagina os neófitos que conhecem muito pouco. Kardec, quando trata no Livro dos Médiuns, basicamente no terceiro capítulo do método, capítulo seguinte ele vai tratar das formas como muitas pessoas tentavam impingir ao espiritismo outras explicações que não a dos espíritos, que era uma explicação mais lógica e racional que ele dava, que eram as manifestações dos espíritos. Manifestação das mesas girantes, que eles bolaram muitas teorias do nervo estalante, da musculatura, tudo isso está lá no Livro dos Médiuns. Era coisa que nessa parte experimental Kardec já fez questão de deixar de lado a parte experimental, dizendo que basicamente é uma coisa simples, mas você estudar o mecanismo da manifestação dos espíritos, usando para isso a mediunidade, para você se dar conta que o espírito ele pode se manifestar, que o espírito ele é imortal e ele prova a sua imortalidade. No que diz respeito a questões de ordem mística, isso é mais sério, porque a gente tem essa influência grande ainda de pessoas que trazem isso de outras religiões. Então, querendo ou não, é muito comum muitos espíritas terem uma ideia mística dentro da doutrina espírita, sim, mas que traz isso de outras formas religiosas. Basta ver alguns cismas que existem no movimento espírita. E esses cismas justamente existem por conta do misticismo. Aí você pega umas ideias bizarras, só para citar uma delas, que já está em bastante desuso, a própria ideia da teoria de Rostang, outras ideias do Ramatiz. Então, são ideias místicas. E isso é uma característica muito própria quando a gente percebe que essas pessoas têm uma influência muito grande de doutrinas esotéricas. E isso, elas não conseguem se libertar facilmente. Outra questão também é a própria ideia dos espíritos, que explicam, através das suas comunicações mediúnicas, que trazem comunicações mediúnicas, que você vê, evidentemente, que eles ainda não se libertaram de suas ideias ancestrais, de outras visões que eles tinham em outras encarnações. E Kardec explica muito bem isso, dizendo que o espírito leva um tempo para se soltar, para se libertar dessas ideias. E não é da noite para o dia, isso leva tempo. Mas o estudo sério da doutrina espírita conduz forçosamente o indivíduo a se libertar dessas ideias místicas, preconcebidas, e encarar a doutrina espírita dentro de uma lógica simples e bastante coerente. Esse é o grande mérito da doutrina espírita de Kardec, propor que o espírita buscasse, acima de tudo, o lado racional da coisa, o lado lógico, não esquecendo aquele conselho do espírito Erasto, que a gente considera o primeiro espírito espírita dentro da doutrina espírita, Erasto, né? Que não devemos aceitar, devemos rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Ou seja, isso é o ponto essencial de todo espírita que se propõe a estudar a doutrina espírita. Sem dúvida nenhuma, mas o misticismo ainda é uma herança, muitas vezes, de outras existências, de outras fórmulas que o indivíduo acreditava, até mesmo nessa vida. E isso leva um tempo mesmo para ele deixar de lado. Isso é um fato psicológico que a doutrina espírita explica muito bem. Tá. E esse momento que a gente está vivendo, né? Agora vamos para os três, tá? Esse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Que as casas elas tiveram que fechar suas portas e desenvolver atividades à distância. Muita gente descobriu que o templo que ela carrega é nela mesma. Ela não precisa ir na casa espírita
né, para se dizer espírita, ou muito menos para trabalhar em prol de si mesmo e do próximo, né? Ou seja, existem várias maneiras de nós interagirmos com essa busca do autodescobrimento, que é um dos caminhos que o Espiritismo coloca para aperfeiçoamento, para nos livrarmos, né, e para nos aperfeiçoar de maneira a afastar o mal. Esse aperfeiçoamento, ele ocorre nas oportunidades de reflexão que nós estamos encontrando, e a pandemia, quer queira ou quer não, ela propiciou uma reflexão nesse sentido. Aí eu pergunto para o Tiago, no aspecto filosófico mesmo, Tiago, uma vez que a doutrina ela foi estruturada no seu corpo teórico, na filosofia, claro, partindo de observações, como o João comentou muito bem, e a Marlene, do método que Kardec se serviu, de trazer o fenômeno, estudar o fenômeno e tirar as suas consequências, morais, inclusive, dessas observações. Mas aí, Tiago, nesse sentido de uma reflexão, de um aprimoramento, nós estamos identificando que a doutrina dos espíritos, ela não é dos homens, ela é dos espíritos. Nós entendemos que houve, nesse momento, uma ideia até de identificarmos como trabalhar as questões mediúnicas, né? Porque com os centros fechados, a mediunidade em si não está restrita na casa espírita. Nós estamos interagindo com os espíritos a qualquer instante, né? E aí vem essa questão do relacionamento, da atmosfera psíquica, espiritual que nós temos, e aí vem a necessidade dos bons pensamentos. Aí eu pergunto para você, Tiago, a filosofia em si, ela ajuda a pessoa a se melhorar interiormente, porque essa busca do conhecimento, claro que ela favorece. A busca do conhecimento traz luz, mas a luz por si só é suficiente para transformar a pessoa ou tem algo mais que ela precisa fazer? Toda reflexão, claro, necessita se tornar uma prática. Né? É até interessante, no caso da história da filosofia, sem desviar muito, até para os primeiros filósofos, não tinha muita lógica pensar que existe uma teoria ou prática. Veja, se eu entendo que o mundo é diferente, o mundo é tal forma, eu vou agir de tal maneira. Era algo, digamos assim, quase que... eles não viam nenhuma tensão entre isso, de você refletir e isso alterar seus comportamentos, suas ações. Nesse momento, realmente, a gente voltou a perceber para dizer melhor, é o momento de nós repensarmos, entendendo melhor a função da casa espírita. Por quê? Quando nós agora estamos em casa, nós vamos usar a reflexão como processo de autoconhecimento, porque a gente entende que a casa espírita vai ser, digamos, aquela aula de... Se a encarnação é uma escola, a casa espírita é aula de reforço, né? Digamos assim, a gente vai se ajudar, vai se trocar. Mas veja, a prece a gente pode fazer em qualquer lugar. Nós podemos estar em casa, fazer nossa prece, nos reequilibrar. E nós também entendemos, até para muitos médios, entender um pouco a função da mediunidade na sua vida, que às vezes, muitas vezes, o problema que a mediunidade traz ou uma postura mística de querer simplesmente, mística no seguinte sentido, não, aquilo que eu senti, aquilo que eu percebi é a verdade e acabou, né? Ou mesmo como ver, não, a minha vida só tem valor quando eu vou no centro e incorporo o obsessor, né? Não é assim, a mediunidade é uma parte da vida, né? A gente tornou, às vezes, a mediunidade uma coisa muito, como se fosse uma coisa santa, onde a pessoa sai da vida comum. Não é assim. É o homem no mundo. A gente está no mundo, vai vivenciar essa faculdade, mas ela é uma parte da vida, uma parte do nosso aprendizado, das nossas tarefas. A filosofia... E olha que interessante, como que eu vou melhorar um hábito, um comportamento meu, se eu não paro para refletir se ele está correto ou não? Se eu não tenho um pouco de dúvida, eu estou agindo certo? Eu não estou agindo? Essa ação que eu estou tomando realmente vai fazer o bem? Se eu pensar na noção, o que é caridade? Aí eu olho no livro Espírito, espera aí, essa minha ação é efetivamente caridade? Então a filosofia, ela vai sim trabalhar essa questão interior de tanto nos ajudar no ponto didático a pensar partindo de princípios, ou seja, o conceito de caridade é esse, portanto, né, como a nos ajudar a aplicar esse conceito racionalmente, que vai nos levar a transformar
as nossas ações. Por exemplo, se eu acordo de manhã na pandemia e imagino, não, Deus está nos punindo porque Deus, quando está sem nada o que fazer, vem para a Terra chicotear a gente. A minha maneira de viver a pandemia é outra. Se eu entender, bom, é uma prova coletiva, por uma questão evolutiva, o que nós temos que aprender enquanto indivíduo, enquanto sociedade, pela pandemia? A minha vivência é outra. Então, a reflexão, e aí a função da filosofia, ela sempre vai ter uma consequência moral, uma consequência existencial. Porque, e veja, se nós entendermos a partir do estudo, da análise, da reflexão, como que isso é um processo de evolução, nós vamos lidar muito melhor com as nossas coisas do dia a dia. E é sempre aquilo, a gente usa a prece, a gente usa o instrumental da prece, porque tem um sentido, tem toda uma explicação em torno da prece. Nós usamos a reflexão, mas quem decide o que vai fazer ou não somos nós. E a responsabilidade sobre o que decidimos também é nossa. Então, a grande função da filosofia é trazer essa reflexão partindo dessas ideias, e é uma coisa que eu sempre gosto de pensar. Se a gente não tiver dúvida, por exemplo, sobre as nossas ações, a gente não se transforma moralmente. Por quê? Em que sentido? Se eu não tenho dúvida sobre as minhas ações, sobre quem eu sou, significa que eu estou completamente correto. Se eu estou completamente correto, eu não preciso me transformar, né? Eu passo a perceber, não, eu preciso me transformar quando eu começo a refletir, pera, isso está me fazendo bem? Isso não está me fazendo bem? Isso é correto ou não? Inclusive um pouco até a partir das sensações, isso está me fazendo bem ou não, né? Porque tem lá o nosso senso moral que puxa a nossa orelha né, quando as nossas ações não estão muito legais. Nós sentimos isso de alguma maneira. Quando nós compreendemos pelo Espiritismo que tudo é um processo de evolução, a gente não fica, putz, meu Deus, eu errei, eu sou um monstro, né? Eu sou um monstro de trevas, não sei o quê, eu sou um demônio encarnado. Não, putz, eu errei porque eu não sei. Não errei porque eu não sei, então eu vou aprender a fazer. Né? É algo interessante isso, até porque eu vou tentar resumir alguns aspectos que os nossos colegas estão colocando aqui no chat, tá? Mas aí eu já passo para a Marlene também para reflexão. Depois, não dá, eu vou pegar pontos, tá? Não vou pegar todas as questões, mas eu queria ouvir da Marlene. Essa função libertadora que o Espiritismo tem, ela trabalha sempre no sentido de esclarecimento, é o que o Tiago está falando, né? O caminho do entendimento de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós iremos e tal. Entretanto, apesar de nós sabermos, nós ainda erramos. Ou seja, há pelo menos 2.000 anos, todo mundo sabe que tem que amar o próximo, né? Há pelo menos 2.000 anos a gente sabe que tem que amar ao próximo. Mas esse sentido de atuar, de nos melhorar, cada um com o seu ritmo. E aí eu peço para você, Marlene, num aspecto pedagógico, didático, que a gente faz dentro dos grupos de estudos. Eu volto a insistir nessa questão. O método do Espiritismo, ele é transformador, ele é via conhecimento, e é transformador. O que você acha que o Espiritismo contribui de maneira diferente de outras linhas de pensamento, de outras escolas? Qual que é o diferencial do Espiritismo, além dessa questão que é fundamental, que é a explicação da realidade com lentes que passaram por um crivo racional? Que outro diferencial nós teríamos? Seu microfone, é isso. Tá. Eu penso que, primeiro, a base que a gente tem para fazer essas reflexões, isso que o Tiago está trazendo, para poder, né, aprender e avançar, quer dizer, a base que a gente tem, ela é fundamental, né, para que a gente possa entender de uma maneira diferente. Então, se eu sei, por exemplo, se eu tenho aqui que o espírito é imortal, que isso que eu estou vivendo aqui é passageiro, que isso né, num instantinho passa, desaparece, isso que eu dou tanta importância não vai valer tanto, então eu começo por aí.
essa visão que eu tenho de imortalidade, de espírito, né, imortal, isso já tem que mudar a minha forma meu ponto de vista para olhar, para entender tudo isso. Só que isso não é mágico, não adianta você vir para mim e falar, olha, Marlene, você não sabe que não é assim, que você não vai, né? Não é algo que a gente só de ouvir, simplesmente, já caiu a ficha. Tem que ter algo mais que me permita, né, esse trabalho de compreensão e de entendimento. E é tão interessante que isso aí, Kardec fala isso de diferentes maneiras, e Jesus falava também, e eu peguei aqui, por exemplo, no Evangelho, no capítulo 15, que ele vai falar de caridade. Então, Kardec trouxe aqui uma passagem de Jesus, aquela do maior mandamento, só para a gente ver um pequeno trechinho ali, exemplificando isso que o Milani acabou de perguntar. É aquele encontro de Jesus com o doutor da lei, né? E aí ele diz o seguinte, o doutor da lei, qual é o grande mandamento, né? E aí vem lá, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso está lá em Mateus, está lá em Marcos também. Ele não vai falar amarás a teu Deus só, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Se a gente pegar lá no Novo Testamento, de toda a sua mente, eles traduziram. O que parece que tem que ter aqui? Diante de algo, vamos dizer, amar a Deus, é aquele, né, a lei maior é onde a gente quer chegar, é o ponto final ali, né? Mas quando ele fala amar com todo o teu coração, ele está falando do quê? Do sentimento, daquilo que eu preciso botar ali nessa relação, sentir, né? Eu tenho que ter o sentimento. Quando ele fala de todo o seu entendimento, quer dizer o quê? Eu tenho que saber mais do que só sentir, né? Como é que é isso? Por quê? O que é Deus? O que é Deus? Como é que é isso? Então, o entendimento me permite também avançar. E aí vem isso aqui, com toda a tua alma. Aí eu fiquei pensando, como assim com toda a tua alma? Com toda a tua alma, eu imagino que é a gente inteiro, né? É a gente podendo, então, entendendo, sentindo, mas é aquilo começar a fazer parte de mim. Né? Como é que a gente tem que fazer isso para fazer sentido? A gente precisa ter recursos de fazer a pessoa se mobilizar para esse processo. E não é só escutando, né? Não é só lendo. É um processo importante que ela precisa se sentir inquieta, ela precisa ler aquilo, ela precisa ter uma interrogação para ela pensar sobre aquilo. Ela precisa se sentir mobilizada para levantar hipóteses sobre aquilo, ela precisa ter algo mais. Então, quando a gente faz um grupo de estudo para entender a doutrina, o que a gente faz? Não fica só naquela fala, naquela leitura. Vamos pensar isso, é um pouco aquilo que o Tiago falou. É por aí? Não é? Mas eu estou confortável com isso, o que posso avançar? Que situações da minha vida me fazem pensar diferente esse conceito aí? Ou me fazem entender de uma outra maneira? Então, o desafio pedagógico, né, é fazer a pessoa se mexer, né, é colocar em movimento para que aquilo possa ser efetivamente apropriado. Eu falei isso, alguém gostou aí, né, apropriado, mas é bem isso. É aquilo que está lá no livro dos Espíritos, mas eu tenho que fazer um movimento de aquilo ser próprio, daquilo que está em mim. Então, não é só repetindo, não é só, né, é efetivamente dominando aquilo, né? E esse é um trabalho enorme, com o outro e com a gente, verdade seja dita, né? É um trabalho contínuo que a gente tem que fazer conosco, mas eu penso que, não sei se era isso que você estava dando na pergunta, Milani, mas eu penso que esse é o movimento, e que a doutrina nos coloca o tempo todo. Por que Kardec fez forma de pergunta? Foi para provocar a gente também, né? Toda vez que a gente escuta uma pergunta, parece que a gente tem alguma coisa que mobiliza a gente para dizer, opa, né? A gente quer responder, ou quer ver. Se a gente só escuta uma afirmação, às vezes passa batido, aquilo não faz sentido. Mas se é uma pergunta, nossa, parece que a gente para, assim, e aquilo entra dentro da gente, né? Isso é pedagógico, no sentido de mobilizar para esse movimento de construção. Excelente. E até eu vou trazer isso para voltar numa questão que o João já tinha comentado, mas que tem tudo a ver com o que você está falando, Marlene, e que é a essência do que o Espiritismo busca fazer. Uma vez que o Espiritismo ele é racional e ele precisa justamente, ele se baseia, na verdade, na fé raciocinada, nós acreditamos porque sabemos. Esse é o verdadeiro saber, porque quando a gente acredita, porque alguém nos diz para acreditar, ou porque alguém nos impõe, isso é frágil, é um castelo sobre areia, né? A qualquer movimento aí desaba. Então, a base sólida, ela vai se situar no conhecimento sólido, no conhecimento verdadeiro. E aí vem as questões
que nós lutamos para identificar, e algumas pessoas acham que seja até intolerância, né? De não compartilhar de crenças um tanto mágicas, né? E alguns colegas aqui no chat já colocaram isso, mas eu vou perguntar para o João, né, essa relação, até, de novo, o Gato Félix, de novo, está fazendo sucesso aqui, viu, ô Tiago? Cadê aqui, aqui, ó, a Célia, a Célia, não, a excelente colocação da bolsa do Gato Félix, analogia perfeita, né? Deu efeito, Deu efeito, né? Se alguém perguntar, o que você lembrou da live lá? Lembrei do Gato Félix, né? Que vai ficar marcado aí da coisa, né? Mas ela faz essa associação, eu estou brincando com ela também, porque ela faz uma associação a ideia de colocar pensamentos mágicos. Ela brinca com o Gato Félix, tá? Pensamentos mágicos. E eu pergunto para o João, a gente tem na literatura, eu não diria espírita, eu diria espiritualista, uma literatura espiritualista extremamente ampla. As editoras lançam livros aí quase que diariamente, romances e outras obras, e que não necessariamente tem um conteúdo que a gente poderia chamar de espírita. Entretanto, muitas obras se passam ou tentam se fazer passar por espíritas para atingir o mercado de leitores, né, ditos espíritas. E aí vem essa questão. Não necessariamente a pessoa que está lendo, ela tem uma base sólida para separar o joio do trigo, para entender que algumas colocações, alguns itens que são trabalhados ou trazidos numa literatura um pouco mais dita com licença poética, em termos de verdades, ela pode confundir ou dar uma ideia errônea, né, do que seria essa realidade espiritual. E aí eu volto para você essa questão. Até que ponto nós, em termos de caminho seguro, né, para entender o que é espiritismo, qual que é a relação? Ler Kardec e ler outras literaturas. É a mesma coisa, não é? O que representa para o espírita ter a base sólida em Kardec? Bem, o próprio Kardec ele teve o cuidado de escrever livros. O livrinho que ele escreveu em 1868, se não me engano, que é várias obras para se formar uma biblioteca espírita. Nesse trabalho, ele coloca ali livros que combatiam o espiritismo. Ele colocava livros que era de gosto duvidoso e colocava livros que estavam de acordo com a doutrina espírita. Ou seja, partindo desse pressuposto, o espírita que tem o hábito e que quer conhecer a doutrina em profundidade, ele tem que ler tudo. Mas basicamente Kardec, para saber o que cabe ser aceito como doutrinário, como sendo uma peça do espiritismo e como sendo uma teoria, uma coisa que tem que ser deixada ali de quarentena. Então, basicamente, para você ter uma visão sólida do que é o espiritismo e como que você encara como sendo aquilo algo aceitável e lógico, você basicamente tem que conhecer o espiritismo. Sem isso, você não vai ter essa ideia. E a literatura espírita, ela é muito principalmente em literatura mediúnica, que é uma coisa muito sofrível. E não é de hoje. Isso já faz um bom tempo, que o grande mercado editorial espírita se fez um grande filão. Muita gente ganha muito dinheiro com isso, com livros de qualidade péssima. E são colocados nas nossas livrarias espíritas, nas nossas livrarias em centros espíritas, como sendo obras doutrinárias. E muitas vezes essas obras vendem mais que os livros de Kardec. É muito triste. Eu frequentei uma casa espírita durante muito tempo aqui na Zona Sul de São Paulo, e a grande parte da minha literatura, a grande parte dos livros que eu comprei foi nessa casa. Tinha uma biblioteca maravilhosa, porque não faz muito tempo eu fui lá conhecer a biblioteca, fui lá rever o centro e eu fiquei pasmado, eu fiquei extremamente muito triste. O que tinha de obras lá, basicamente, era a coleção do Robson Pinheiro e outras coisas similares. E Kardec, basicamente, os clássicos da literatura, não vi. Então é uma coisa muito sofrível, é muito triste. Mas, basicamente, quando a gente fala de doutrina espírita, e se você quer ter uma cultura espírita, e se você quer saber separar o joio do trigo, basicamente a pedra de toque é Kardec. E a gente não vai fugir dessa necessidade. Primeiro, estuda-se Kardec. Estuda-se Kardec, pode estudar em paralelo com outras obras, mas, basicamente, para você entender o que é um pressuposto, o que é uma aceitação lógica racional dentro do critério daquele que Kardec colocou como sendo espiritismo,
Você tem que conhecer Kardec, não tem outra saída. Basicamente, essa é a grande questão. Quando a gente deixa Kardec como segunda opção, aí a gente acaba aceitando muitas coisas aí bastante complicadas, que na verdade até fere o bom senso daquilo que a gente chama de doutrina espírita. Isso é uma coisa triste, mas querendo ou não, é um grande filão. Os donos de editoras, basicamente, eles visam muito e ganham muito dinheiro com isso, né? Então, basicamente, para eles é um negócio, não é um amor à doutrina. Se fosse um amor à doutrina, como tinha o criador lá da Excel, meu Deus do céu, você veria que aquele homem ele se entregou profundamente a fazer a divulgação do espiritismo, porque ele tinha amor pela doutrina. Outros donos de editoras não, eles têm amor mais pelo dinheiro. Então, na verdade, aquilo que vende é o que eles colocam nas livrarias. E isso, de certa forma, querendo ou não, muitos espíritas que não têm um conhecimento, digamos assim, no mínimo razoável para saber discernir o certo do errado, o joio do trigo, eles acabam se embalando nessas histórias aí e acabam aceitando isso como espiritismo. A gente espera que essas pessoas, mesmo com o tempo, eles passem a estudar de uma forma mais aprofundada e passam a reconhecer o que é e o que não é espiritismo. É o que a gente tem esperança que isso aconteça. Torcendo para isso, né? O Tiago acho que quer comentar sobre isso, mas antes do comentário da Kátia aqui, ela diz: devemos respeitar outras ideias, outras maneiras de pensar, mas não trazer para a doutrina espírita, né? São coisas diferentes. Uma é você respeitar a pessoa que pensa de outro jeito. A outra é achar que porque você é tolerante com relação às pessoas, você tem que trazer uma relação de quase que de irresponsabilidade doutrinária, né? Se você traz práticas que colidem com o que os espíritos nos disseram. Tiago, você quer comentar alguma coisa? Não, só comentando essa questão dos livros, mas também essa de corporar seria muito deselegante, por exemplo, a gente ir numa. Imagina a gente chegando na igreja católica, então, posso ler aqui em voz alta um trecho do Kardec? Seria muito deselegante, né? Fazer isso com o espiritismo é a mesma coisa, né? Você tem um conjunto de ideias, você não precisa. As pessoas são livres para seguirem, para praticarem o que quiserem, né? A gente não precisa trazer tudo para o centro espírita, né? Vai dar liberdade individual de cada um. E é interessante, porque quando desse problema da literatura mediúnica, a gente lembra também da questão do método, porque, como você falou, né? Por que é a doutrina dos espíritos? Né? Não é a doutrina do espírito Erasto, não é a doutrina do espírito X, é dos espíritos. A grande sacada do Kardec foi verificar o seguinte: olha, espíritos são pessoas encarnadas. Tem gente que encarnado gosta de fazer pegadinha e ficar passando, ligar na casa do outro para passar trote, coisas do gênero? Tem. Então tem espírito que gosta de zombar dos outros. Tem espíritos que têm uma boa intenção, mas são meio atrapalhados no como fazer. Tem espíritos que têm experiência numa área, mas não tem tanto na outra? Tem. Então são seres humanos. Como que a gente vai validar o que os espíritos dizem? Não é pegar um espírito e aí, meu caro amigo Y, conta aí como é que é o mundo espiritual, revele para mim, traga a sua verdade. Não. Você vai comparar os dados de diversos espíritos. Primeiro verificar, elas têm lógica? Elas explicam realmente as coisas? Vários espíritos apresentam explicações que coincidem? Que é um método, que é aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? É o ensino universal dos espíritos, e não de um espírito ou outro. O próprio Kardec, ele mudou de ideias ao longo do trabalho. Se a gente acompanhar as obras, a gente vê mudanças de posicionamentos. Ele mesmo tinha um projeto, o Livro Espírito, ser atualizado de tantos em tantos anos, mas o movimento espírita nunca teve condições de fazer esse tipo de questão. Então, não é a gente não é porque é um espírito falando que é verdadeiro. Gente, é só olhar para encarnados. Tem todo tipo de gente encarnada, imagina no mundo espiritual, é a mesma coisa. Então, a grande sacada do Kardec foi fazer isso. Não, vamos comparar ensinos diferentes, verificar em que ponto os espíritos coincidem os ensinamentos deles. Quanto mais espíritos coincidirem, melhor. Ao mesmo tempo, isso
não é só porque um monte de espírito fala a mesma coisa que está correto. Afinal, poderia ser até um plano organizado para ensinar alguma coisa. Eu tenho que olhar, peraí, vários espíritos ensinando, mas tem lógica? Se eu olhar para a realidade, isso bate? Isso tem razão? Ou seja, a lógica, a razão, eu utilizo a lógica, a razão em conjunto com essa análise universal dos ensinos espíritos, e dessa maneira eu vou chegando às conclusões. Legal. O João acho que quer comentar também, mas nosso tempo também já está quase acabando. Mas o João comenta, tá? Depois a gente vai para a rodada final aqui. Pode falar, João. Legal, é isso que o Thiago falou. Eu lembrei do Livro dos Médiuns, de novo, Kardec com o método dele de ensino, e muito tranquilo, ele nos deu algumas linhas gerais que a gente pode seguir para a gente não aceitar coisas que não é bem-vinda no Espiritismo. E a questão da comunicação mediúnica, isso é muito sério. Kardec, lá no Livro dos Médiuns, se a gente estudar com cuidado, Kardec vai analisar 4 categorias das comunicações mediúnicas, dizendo que ela podia ser grosseira, frívolas, sérias e instrutivas. A única que tinha valor para nós eram as comunicações instrutivas. As demais tinham que ser deixadas de lado. Então, esse é um método que o próprio Kardec teve o cuidado de escrever no Livro dos Médiuns para falar que nós iríamos encontrar muitas escolhas na prática da mediunidade. E comunicação mediúnica está nesse campo. Então, se a gente seguir o método de Kardec, a gente vai se perder muito pouco pelo caminho. E esse método aí é um método, obviamente, voltado ou fundamentado na observação, na análise racional, na comparação com os fatos, né? E muito menos achar ou abraçar alguma ideia nova só porque alguém está trazendo isso como novidade e a pessoa é legal, então eu gosto dela, então eu vou aceitar a ideia, né? Então tem uma série de compromissos aí. Marlene, essa proposta que o João e o Tiago estavam comentando, e antes só para falar, o Tiago deu uma saidinha, mas já volta, tá? Essa questão da reflexão dentro de uma proposta de autoconhecimento, pelo departamento de estudos, eu sei que existe uma grande preocupação de escolher o melhor caminho para explorar essas questões e fazer com que as pessoas tenham acesso, ou discutam, ou tenham, de alguma maneira, incentivo para buscar esse conhecimento. E aí eu faço uma pergunta para você. Esse conhecimento que tanto nos liberta, né, dessas superstições e outras ideias um tanto mágicas, esse conhecimento, ele está encerrado única e exclusivamente numa obra, ou a gente tem que vivenciar isso para, de fato, aprender o que é esse conhecimento? Antes, eu só vou complementar ali, em relação ao que eles estavam dizendo, eu fiquei pensando, olha a responsabilidade da casa espírita, né? E pensando, assim, dos grupos de estudo espírita, mais ainda, né? Diante disso, porque nos grupos aparece, sempre vem alguém, eu achei um livro maravilhoso, um romance que conta isso, né? Perguntando para a gente, o que você acha desse livro, né? E aí, a responsabilidade no sentido, não dizer, olha, não presta, joga fora, mas dizer assim, você já sabe né? Você já sabe olhar para isso. Qual que é o nosso ponto de referência? O que a gente está estudando? Então, eu penso que é importantíssimo ficar muito claro. Acho que Kardec é o nosso ponto de referência. Então, acho que isso, a gente bate muito nessa tecla. A gente não vai usar nenhum outro livro para olhar se isso bate ou não bate. É Kardec mesmo, né? Então, a gente tem no Pentateuco, a gente tem nas obras básicas esse referencial aí para que a gente possa, então, a partir dele, especialmente a gente trabalha no Livro dos Espíritos, que a gente está começando a estudar, a gente tem naquele livro o que a gente precisa para poder encontrar essas respostas, né? Então, no grupo, a gente tem um cuidado duplo, né? Que é de localizar esses pontos, essa referência, porque isso tudo que a gente colocou aqui, quando a gente falou de científico, de aspectos científicos, a gente está mostrando um processo de elaboração de construção riquíssimo, importantíssimo, né? E que foi um salto que possibilitou para a gente já ter acesso a isso, com tanto cuidado que Kardec organizou, né? Então, esse é um ponto de referência nosso importante, que está dado ali em termos de referência mesmo. E aí, no estudo, a gente faz o quê? A gente tem esse ponto de referência e a gente tem, então, esse trabalho de
de conseguir adentrar nisso, né? E compreender, entender e poder realmente incorporar. E aí tem vários processos. Uma coisa muito importante que a gente acha é a participação de um grupo, efetivamente, não ficar preso só a ler sozinho, porque você está com um livro maravilhoso na mão, mas você está lendo sozinho dentro do seu quarto, é importante, você vai aprender muitas coisas. Mas você pode ter feito uma interpretação ali, numa palavra que você leu, e você acha que aquilo é, né, nossa, mas é isso que Kardec vai dizer, você vai discutir com outra pessoa, aí falou, vamos ler juntos, vamos retomar, vamos ver o que significa. Isso possibilita que a pessoa dê um salto também, né? Não é largar aquilo que ela pensou, mas ela vai fazer confrontar essas ideias para então construir, de repente, algo, inclusive, diferente do que ela tinha pensado, do que o colega tinha, com aquela base, né? Partindo daquela base que não é simplesmente decoreba, é uma lógica que está por trás de tudo isso que o Kardec coloca, né? Aí entra a questão filosófica, né? Porque todos aqueles conhecimentos, eles não estão combinados, né? Como simplesmente uma coxa de retalhos. Tem uma lógica, tem um encadeamento, é isso que a gente precisa se apropriar, e as pessoas ali que a gente está, no momento, conduzindo, orientando para esse estudo, mostrar também nesse sentido. Então, acho que é isso, Marco. Ok, excelente. Eu acho que vocês estão conseguindo, pelo menos, pontuar ou trazer, né, pontos-chave para os nossos amigos que estão nos assistindo, até porque é aquilo que nós estamos dizendo. As pessoas, ninguém é obrigado a saber tudo, nós não sabemos tudo, ninguém é obrigado a saber tudo e muito menos ter lido de tudo, né? O importante é ter um caminho, é se esforçar para querer melhorar, e aí cada um no seu ritmo, mas já pontuando o que é útil, o que é bom, né? O que é saudável, e separar isso do joio, né? O que é o trigo, nós vamos atrás, o joio a gente separa, e a dificuldade é essa. Pelo que vocês estão dizendo, nas obras de Kardec, e aí vamos até ampliar, né, Marlene, não são só as cinco fundamentais, obviamente, mas se nós trouxermos desde o que é o Espiritismo, todas as revistas espíritas, as outras obras que ele foi colocando, até o catálogo racional, que foi comentado aqui algumas vezes, né, a gente vai entender a preocupação de Kardec no sentido de trazer a reflexão, que era como as pessoas se comunicavam na época, para se libertar, né, que o conhecimento liberta. E aí, agora, nós já estamos na nossa reta final agora da nossa live. Eu vou pedir para vocês se colocarem dentro daquilo que vocês considerarem relevante, do que vocês quiserem pontuar, o que representa, em termos de busca dessa libertação, né, e em prol da felicidade que nós estamos buscando. Qual é o grande passo que o Espiritismo pode promover, pode gerar, para aquela pessoa que está nos assistindo agora, que está tomando contato com o Espiritismo, que ainda não tem ainda um conhecimento mais sólido, que está tateando, ou nem espírita, a pessoa pode se dizer, ela está conhecendo o Espiritismo. O que vocês diriam para ela em termos de o que essa doutrina dos Espíritos pode fazer por ela? Vamos começar pelo João, depois Tiago e Marlene encerra. João. Obviamente, a gente está falando numa live sobre Espiritismo e convidando as pessoas a conhecer o Espiritismo, né? Então, basicamente, o que eu aconselharia para aqueles que estão iniciando, basicamente, começar pelo começo. O começo, basicamente, para mim, é a introdução do Livro dos Espíritos. É uma introdução como se estuda a doutrina espírita. Kardec teve cuidado de fazer esse preâmbulo do Livro dos Espíritos e ele é muito esclarecedor. Eu digo que, para mim, foi a introdução que eu tive na doutrina espírita. Para mim, foi o chamado mais lógico, mais racional, e eu me atraí para estudar a doutrina espírita quando eu li essa introdução. A introdução ao estudo da doutrina espírita é o nome que Kardec dá, que está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Para mim, aquilo lá foi fabuloso. A partir daí, eu tive um carinho muito grande e passei a estudar muito mais a doutrina espírita de uma forma mais profunda, porque aquilo foi revolucionário para mim, do ponto de vista filosófico, em termos de mudança de comportamento. Então, para mim, isso foi o que mudou a minha forma de encarar a vida e começar a ver o Espiritismo com outros olhos. Excelente, João. Bom, o Tiago foi dar uma voltinha. Marlene, para você, o que você diria para o nosso amigo que está nos assistindo agora? Eu acho que a doutrina espírita, ela desvela mesmo, é como se tivesse um véu, né, vai abrindo um véu, e a gente precisa
saber como é que é esse caminho mesmo. Eu concordo muito com o João, por isso que eu falei, né, da base ali do começo. Eu acho que a gente começar pelo começo, né, e acho que ele, tanto o Livro dos Espíritos, a introdução, ou você tem a possibilidade, o próprio Kardec falou do que é o Espiritismo, você tem a opção aí, né, mas não sei muito disso. Eu acho que para a gente começar, é importante ter essa base, porque ela vai possibilitando que a gente faça as construções a partir dela, né? E aí, lembrar que isso não se trata mesmo de algo só teórico. Então, é a gente fazer esse exercício de pegar e olhar e se ver naquilo que a gente está lendo. Onde que isso aqui se encaixa? O que eu já fiz disso ou não fiz? O que eu preciso avançar? É aquela reflexão, né, que o Tiago pontuou. Então, é um estudo que é muito mais do que uma leitura para memorizar, para eu reproduzir para alguém. É um estudo em que realmente eu possa mergulhar a fundo, que eu possa me encontrar ali, né, e ter isso como uma ferramenta importante para o meu progresso, para a minha evolução, para o meu desenvolvimento. Acho que a doutrina espírita é maravilhosa nesse sentido, ela abre esse mundo para nós. Excelente, Marlene. Tiago, meu amigo, suas palavras de encerramento, o que você recomendaria, eu diria, para o nosso amigo que está nos assistindo, sobre doutrina espírita? Olha, o que é mais importante o mais importante é conhecer as coisas pelo começo. Então, vai lendo com calma, sem pressa, vai pegando os textos do Kardec, que é para começar pela base. Tem até o livro Iniciante Espírita, que é muito didático. As reflexões que o Espiritismo traz não é só uma reflexão para conhecer a realidade, não é só uma reflexão para conhecer, é para preencher essas questões que tanto nos angustiam, ajudando a dar encaminhamento às nossas ações, a dar encaminhamento às nossas questões interiores. Todo mundo tem dúvidas sobre o que é o mundo, por que eu estou aqui. Trazer esse sentido para si mesmo, ele é algo muito bom. A gente propõe sempre a doutrina espírita como um dos caminhos. Você lê, reflete e analisa se aquilo é bom para você, se não é. Mas, assim, é importante você mesmo estudar, porque quem cuida de nós mesmos somos nós. Somente com estudo você vai ter certeza. Você concorda ou não com essas ideias? E com estudo que você vai ver como aplicar na nossa vida. Não necessariamente para você... Nossa, eu vou começar a ler para me converter. Não, vai lendo, vai conhecendo, vai refletindo com calma, que ele é para a vida. Mas o estudo do Espiritismo é para a vida. Eu vou me desculpar a todos, tem uma questão aqui no lar que eu preciso resolver, eu vou sair um pouco mais cedo. Agradeço, Marco, agradeço a oportunidade de conhecer o João, a Marlene e a todos que estão assistindo. Muito obrigado. Um prazer, Thiago. Obrigado, Tiago. Satisfação em ter você aqui. Não se preocupe, pode resolver seus problemas aí sem problema, tá bom? Obrigado. Agora, foi ótima essa minha frase. Pode resolver seus problemas aí sem problema. Não sei se fez sentido, mas você entendeu. Entendi. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Agradeço a presença. Quero agradecer também a Marlene, né, pela gentileza de estar aqui conosco. Marlene, ela se prontificou representando o Departamento de Estudos a nos ajudar aqui nessa série de lives, ao João, integrante do Departamento de Doutrina, e com uma atuação bastante grande também nessa proposta de esclarecimento sobre Espiritismo. Eu queria agradecer vocês e também os nossos amigos que se manifestaram aqui. É uma pena que eu não consigo colocar todas as questões e comentários que eles fizeram, mas eu queria destacar, né, as pessoas que estão aqui sempre nos ajudando com essas reflexões, todos eles de uma maneira bem, bem ativa, né? Eu acho que quem tiver a oportunidade depois de ler o chat, vale a pena ler o chat aqui, porque são comentários e questões muito interessantes, né, do Alexandre, da Célia, da Luísa, né, do Mauro, da Valéria também, colocando bastante aqui, da Kátia, todos eles fazendo, da Maria Bertol, todos eles trabalhando questões que são pertinentes para a reflexão, e é isso que importa, tá? Foi a nossa última live dessa série Conversas Introdutórias. Ano que vem teremos mais. Ano que vem teremos assuntos para trabalhar, não só nessa série
né, para o público que está se familiarizando com a doutrina, mas também da outra série, Conversas Doutrinárias, aí já mais voltada para um público mais familiarizado com doutrina espírita. Então aguardem que para 2021 teremos novos episódios aí e temas bastante interessantes. Muito obrigado a todos, aos nossos amigos que nos acompanharam, que possamos, já desejo para todos, sem exceção, né, um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo, porque nós não teremos mais lives para nos encontrarmos aqui, talvez em outras oportunidades, né, com outros colegas em atividades específicas, mas fica já o desejo de boas festas e até 2021. Até mais!